Bom dia pós-feriado. Brasília está quente, as cigarras, eu não sei se elas cantam, se elas gritam, né? Isso é uma coisa que ainda vou descobrir. Porque em Brasília é muito forte. É o momento em que elas acasalam para então viver um novo ciclo de hibernação debaixo da terra, para então ressurgirem nesse momento de temperatura muito alta, que é quando nós passamos pela seca aqui no Cerrado. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, pessoas queridas, meus seguidores e seguidoras aqui no Café com Terapia, às quartas-feiras, sempre às 10h30 da manhã. Então, hoje nós vamos falar sobre essa criança. Ontem foi o Dia da Criança, foram vários posts, né? Várias mensagens que a gente recebe para que a gente continue a lembrar que existe uma criança feliz e alegre, feliz e alegre. E isso me fez refletir muito no dia de ontem sobre essa talvez ilusão que a gente tenha de que a gente tem uma criança feliz e alegre. Então, muitas vezes também, em vários atendimentos também, eu me pergunto e pergunto às vezes para as minhas clientes, eu falo no feminino porque a maioria é mulher na minha clientela ainda. Eu sei que muitos homens buscam por terapias e especialmente da constelação familiar, mas ainda o meu público é 80% feminino. Então eu estarei falando nessa linguagem voltada para o público feminino. Seja muito bem-vinda, querida professora Cris Ferreira Marques, uma grande professora de aula particular. E se você estiver com a Kátia, um grande abraço e beijo para a Kátia também, né, que é a sua massagista em Petrópolis, e nesse momento em que vocês fazem a massagem, ou em que ela faz a massagem em você, vocês escutam a live. Isso é maravilhoso demais, né? Então, continuando ao que eu iniciei a falar, é sobre essa criança, né? Essa criança feliz. Lembre da sua criança feliz e traga ela e traga ela. E muitas vezes nos meus atendimentos, o que acontece é isso, né? As minhas clientes, quando eu pergunto, então, como é que foi a sua infância? Ou então, como é que foi o relacionamento com o seu pai, com a sua mãe? E na maioria das vezes as pessoas respondem que, nossa, eu tive uma infância maravilhosa, não me faltou nada, e eu tive tudo, né? E aí eu sei que aquilo que ela traz para a consulta, a questão que essa pessoa traz para a consulta, eu sei que tem uma criança ferida ali. E se existe uma criança ferida é porque existiu um pai e uma mãe que contribuíram para isso. Não estou dizendo aqui que essa criança que existe, esse pai e essa mãe que existiu com essa criança, foram pais e mães que massacraram. Mas porque eu sou mãe também. E eu sei que eu não sou perfeita. E de acordo com o que traz as constelações familiares, que bom que eu não sou perfeita. E que bom que meu pai e minha mãe não foram perfeitos. Para que eu possa lidar nesta existência com as questões que eu preciso lidar. Antes, eu vou pedir licença para dar um bom dia para Márcia Floren Oficial. Seja muito bem-vinda. E que é a minha colega de curso. Nós estamos fazendo um curso juntas, né? Márcia, passamos o final de semana inteiro juntas com a professora Alessandra Camilo, do empreendedorismo sistêmico. Maravilhoso. Tem assim, inclusive eu adoeci. Eu estou aqui falando com vocês no finalzinho do meu resfriado.
Porque a doença vem porque a gente não quer olhar, né? O inconsciente não quer olhar. E é desse inconsciente que nós vamos falar hoje. Falar só um pouquinho hoje sobre ele, tá? Hoje eu não enviei os aviãozinhos. Se você quiser enviar esses aviãozinhos, eu peço, por favor, que você os envie para pessoas que você acredita que vão poder contribuir, que essa live vai poder contribuir com o momento dela, né? Se você acredita que sim. E se você acredita que não também, pode enviar. Marlieias, seja muito bem-vinda também. Hamilton também, seja muito bem-vindo. Então vamos continuar o assunto. Bom, se a gente, falando de inconsciente, se a gente considerar isso dentro da linguagem da psicologia, né? Se a gente considerar que o consciente é aquela parte com a qual nós nos comunicamos no dia a dia, minha gatinha hoje foi educada, ela passou por detrás do computador para alcançar a água dela, que já fica aqui do lado. Então, esse consciente é isso aqui, é o que eu estou falando agora com vocês, é a linguagem que eu uso, são as minhas atitudes que eu estou agindo, né? A gente considerando que a mente consciente é essa. E que o subconsciente é o que retém memórias recentes. Então, por exemplo, a gente lembra como é que foi o nosso feriado, né? A gente tá aqui no nosso subconsciente. A gente lembra. A gente lembra até da viagem que a gente fez, a última viagem, né? Antes ou durante a pandemia. A gente lembra até quando começou a pandemia. Então, são as memórias que estão no subconsciente. Considerando, então, essas partes do nosso cérebro. E o inconsciente, ele é o que eu adorei, esse termo que coloquei aqui. O inconsciente ele é o quê? Ele é um armazém de todas as memórias e experiências passadas, sejam elas traumas ou não. E é a partir destas memórias e experiências que nossas crenças, hábitos e comportamentos são formados. Eu vou repetir, porque muitas vezes a gente não dá valor a isso, ou a gente não quer dar valor, né? Ou a gente tem dificuldade de se permitir, de se autorizar a acessar esse inconsciente. E que nós só vamos conseguir acessar de uma maneira, eu ia usar uma palavra, mas ela talvez seja, não caiba agora, mas de uma maneira respeitosa conosco, a maneira que a gente tem de acessar esse inconsciente para tratar e ressignificar as dores é quando a gente faz terapia. Né? Quando a gente aceita, por exemplo, como eu e essas 80 e tantas pessoas, aceitamos a fazer esse workshop do final de semana e todos esses dias em que a gente acorda às 6 horas da manhã para estudar junto com a professora Alessandra Camilo e mais 80 e tantas outras pessoas, 99,9% mulheres. Então, esse inconsciente, eu vou até repetir aqui o que eu mencionei, que eu peguei e escrevi no meu texto, né? Ele é o armazém de todas as memórias. Um armazém, sabe o armazém? Em que a gente guarda lá no armazém. Me lembrei da minha infância no subúrbio carioca, em que a minha mãe pedia, vai lá no armazém e compra cebola. E de fato, né? O moço do armazém, ele guardava lá, às vezes ele ia tirar lá do fundo do armazém dele, não a cebola, mas às vezes um outro produto que estava bem guardadinho, né? Então eu adorei essa analogia do armazém. Então o inconsciente, ele é o armazém de todas as memórias e experiências passadas, sejam elas traumas ou não. E é a partir destas memórias e experiências que nossas crenças, hábitos e comportamentos são formados. Dá até para abrir um debatezão agora aqui, né? Com esse texto.
né? Porque a gente entendendo e aceitando que nós temos sim a mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. Essa é a que mais a gente precisa tratar. E é lá que mora essa criança ferida. Não tem jeito, todos nós temos uma criança ferida. Nossa, Carla, mas a minha mãe era tão bondosa, mas o meu pai era tão carinhoso, né? Como assim que você está afirmando que eu tenho uma criança ferida? Porque muitas vezes, ou algumas vezes, esse pai é muito carinhoso, essa mãe é muito carinhosa, mas eles não estavam presentes energeticamente com a gente, ou com você. Porque a mente, a cabeça deles estava preocupada com alguma outra situação desse momento. Eu vou indicar uma série que eu estou assistindo, e que eu esqueci o nome. Maldays. Ai, me ajuda, Cris. Maldays. É o nome da criança, né? Eu não vou fazer spoiler, mas é uma mãe que sofre de abuso pelo pai da criança e foge com a criança. Essa mãe, naquele momento em que ela está tentando socorrer ela e a filha, ela não consegue estar presente mesmo com a criança. E aí a gente vai dizer que é culpa dela. Não é culpa, não existem culpados. Não existem pessoas culpadas. Eu aprendo isso com a constelação familiar dia a dia. Não existem culpas. Existem lealdades inconscientes ao nosso sistema familiar. Esse amor cego danado que eu costumo falar aqui no Café com Terapia. Esse amor cego tão grande que a gente tem por todo o nosso sistema, que a gente repete o padrão. E aí, ao assistir a série, eu fico analisando com os olhos sistêmicos, e eu fico analisando assim, por o que fez esta moça atrair este homem. O que fez? O que fez este homem ser atraído por esta mulher? Eles tinham que ser pai e mãe dessa criança. Eles tinham que ser pai e mãe dessa criança. Primeiro é isso. Continuando então, em geral, a interferência da infância na vida adulta, ela é muito, muito, muito intensa. Mesmo que nem sempre ela é percebida. Nem sempre essa influência, né? Essa interferência. E por causa disso, então, eu coloquei, né, que é comum dizer que os adultos são uma extensão do que foram e do que viveram quando eram crianças. Então, nós, pessoas adultas, nós vamos ser a continuidade destas crianças que nós fomos, né? Nós precisamos ser criança para poder ser adolescente, para poder ser jovem, para poder ser adulto, para depois envelhecer, e aí começa tudo de novo. Nós precisamos, então todos nós temos essa criança. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei. Durante os primeiros anos de vida, né, o cérebro ele ainda está em formação. Então, nesse primeiro setênio, e a professora Alessandra Camilo me deu mais um ensinamento, que é não só no primeiro setênio, e eu vou concordar com ela, mas ainda continuando até o segundo setênio, é um momento em que o cérebro está ali captando e assimilando tudo o que ele pode assimilar. Tudo que o cérebro pode assimilar, ele está ali assimilando. Este é um momento em que ele vai assimilar o cérebro. E que aí nós vamos ter o reflexo disso, do que nós assimilamos, não só na primeira infância, mas desde o momento em que o óvulo de nossa mãe foi fecundado e que nós fomos gerados e geradas naquele útero materno. O útero não pode ser paterno, né? Ali, naquela memória intrauterina, já existem em nossas células informações de dor, de tensão, de preocupação e de alegrias também. Não dá para passar por aqui, por esse planeta, por essa existência,
completamente ileso ou ilesa de qualquer dor. Não dá. Nós concordamos nascer aqui. E se nós concordamos nascer aqui, é porque temos muito que aprender e a ensinar também. Eu também tenho aprendido com a professora de que todos nós somos professores uns dos outros. Qualquer pessoa que passa pela nossa vida é para nos ensinar algo ou alguma coisa. Cabe a nós reconhecer isso, não é? Bom, então eu separei hoje por pontos, né? Ponto 1, ponto 2, e esse que eu acabei de ler agora era o ponto 1. Aí é porque eu inverti, eu comecei do ponto 2, depois eu fui do ponto 1, mas à medida que eu vou escrevendo, que eu vou pensando, as coisas vão clareando mais para mim também. Um campo é formado, e está aqui ouvindo agora as pessoas para quem eu preparei esta live. Isso é mais do que certo. Então, a criança interior ferida, ela está diretamente relacionada com os relacionamentos entre os pais dela, ou como estes a trataram. Ditados populares como a culpa é da mãe, não é à toa. Mas não é somente da mãe, mas do pai também. E o melhor, não existem culpados. Né? Isso vale até um post, né, professora Cris? Vale até um post esse trecho da live. O melhor é que não existem culpados. Não existem. Uma criança, se uma criança vive numa família disfuncional e esclarecendo que é uma família disfuncional, é aquela família em que existem muitas brigas entre o pai e mãe, existem muitas brigas entre outras pessoas também da família, como os avós, as avós, os irmãos, as irmãs, os tios, as tias, seja lá o contexto em que você vive. Então, se a criança cresce dentro de uma família assim, disfuncional, o que vai acontecer? Isso irá carregar nela, né, ou na gente, traços de carência emocional tão fortes, mas tão fortes, que irá impactar na vida adulta. Nos relacionamentos de casal, especialmente. Então, especialmente nos relacionamentos de casal, é quando essa criança, ela pula na nossa frente e vai ter ciúmes, e vai ter raiva, e vai querer controlar a relação, porque aí cada caso é individual. Aí é necessário fazer um atendimento terapêutico para tentar compreender aonde está o emaranhado da tua criança. Deixa eu ler aqui um comentário da colega de curso, Márcia Florescência Oficial. Márcia Florescência Oficial é o nome. Muito boa essa reflexão, que não há culpados. Não há. Isso é legal, né? Isso é tanta coisa que eu aprendo com a constelação familiar. Mas isso, para mim, bateu muito forte, sabe, Márcia? Não existem culpados. Nós vivemos em ressonância. Nós vamos atrair para a gente dependendo da onde a gente está vibrando. Eu costumo fazer aquela analogia com o rádio. Em qual rádio a gente quer sintonizar? É a rádio que só está metendo pau no governo, que só está, não que eu concorde com esse governo, tá? Mas que só está ali vibrando nessa raiva, nesse ódio, alimentando a gente nisso, ou a gente, não, essa rádio não está me agradando mais, eu vou lá e mudo a sintonia da rádio para uma rádio que toca música, que até dá as informações, mas sem se posicionar, porque quando o repórter, né, não se posiciona, não afeta em mim emocionalmente. Mas quando o repórter se posiciona com a raiva dele, e que se a gente vai fazer uma constelação familiar desse repórter, e vai ver aonde é que está a criança dessa pessoa. Estou aqui julgando e não devo fazer isso, mas a gente é ser humano, né? E aí a gente acaba julgando no final das contas. Bom dia, professor Edno Rondinelli. Gente, se você quer saber de história, assim, a fino trato, acesse
o Instagram do professor Edno Rondinelli. Então, ó, vocês estão vendo que eu estou um pouco rouca, né? O meu rouco, a minha rouquidão natural, ela está mais agravada por causa do meu resfriado. Deixa eu ler aqui também o comentário que a Márcia continua, né? Um dos impactos do WS, me recorda, eu não consigo memorizar siglas, com o Alê no final de semana, foi falar isso para os meus pais e para mim também. Foi libertador. Grata a você e a todos pela vivência que me derreteu e repercute. Que lindo, querida Márcia, sim, em todos nós. Gratidão também, professor Edno. Continuando então aqui, então assim, nos relacionamentos de casal é onde essa criança costuma pipocar mais, né? Ela pula na nossa frente, assim. E podemos, continuando o meu texto, que podemos observar que quando o relacionamento do casal não está bom, se você vive um casal, né, um relacionamento de casal, uma das partes vai respingar em algum lugar. E aí ela vai respingar isso ou em toda a família, vai ser aquela pessoa que fica mal-humorada com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão, ou com os próprios filhos e filhas, né? Ou lá no trabalho, ou no seu empreendimento, e por aí vai. Normalmente nós sabemos quando uma pessoa está bem no relacionamento dela de casal, quando ela consegue transmitir para a gente uma serenidade maior. Ai, Carla, mas eu nem estou me relacionando, eu nem tenho um casal. Ok. O relacionamento, então, com a tua criança, essa aí, que mora aí dentro. É com ela que a gente se relaciona todos os dias. Todos os dias. Não tem como fugir disso, né? Nós estamos com a nossa criança. Ela sabe aquela... O professor Mário Cosini me fez uma live interessante no Dia das Crianças, e ele falou, e me ajuda a lembrar agora, e eu não tenho nada aqui que represente, mas aquelas bonequinhas russas, como é que é o nome delas, professor Edno? Aquela bonequinha russa que tem uma dentro da outra, tem várias, uma dentro da outra, tem um porquê daquelas bonecas, né? Dessa boneca. Então somos nós. Nós primeiro, vou pegar meus bonequinhos aqui, né? Nós primeiro somos aquele embriãozinho no ventre de nossa mãe, depois nós nascemos, aí nos tornamos criança, nos tornamos jovens adultos e nos tornamos adultos. Dentro desse adulto, ou desta pessoa adulta, vai sempre existir esta criança. E é com ela que nós nos relacionamos diariamente, dia após dia. Lembrem-se sempre disso. Sabe quando vem aquela sensação, né, Márcia? Nós que tivemos um workshop tão incrível, sabe, que me adoeceu no final de semana. No domingo do workshop eu já estava com a garganta afetada. Por quê? É como no tratamento da homeopatia. A homeopatia, o que ela faz, o tratamento da homeopatia? Ela busca, ela bota para fora tudo que está ruim aqui dentro para poder a gente identificar e tratar. Então é a mesma coisa. Um workshop que a gente faz como esse, por exemplo, ou quando você assiste uma live, ou quando você, enfim, vive alguma situação, se você está aberta ou aberto para olhar para as suas questões. E aí vem vindo insights, e vem vindo insights, e vem vindo insights. E aí, como diz a nossa querida professora, né? Ela escolheu um golfinho para representar, sabe, o golfinho quando pula? São os insights que a gente vai tendo, mas a gente só vai conseguir ter insights, seja bem-vinda, Vilma, a gente só vai conseguir ter insights se a gente se permitir e se autorizar o autoconhecimento. Você pode exercer o autoconhecimento sozinha? Claro que sim. A meditação, não esqueça, a meditação é a primeira chave. Não, a primeira chave é a gente decidir fazer, né? Meditação. E aí a gente procura uma terapia.
E eu vou defender a constelação familiar, é lógico, né? Que é com que eu trabalho e com que me traz respostas dia após dia. E aí a gente busca, então, uma terapia para poder até olhar melhor para essa criança, que muitas vezes a gente não consegue, está tão enraigado. A dor, a mágoa, o trauma. E às vezes, quando você acredita que não foi tão boa a minha infância, nossa, e eu sofri isso, eu sofri aquilo, mas às vezes, na hora de um atendimento de constelação familiar, por exemplo, a gente abre e a pessoa que está em tratamento, ela consegue acessar uma memória camuflada, escondida pela mágoa, e aí ela acessa a quantidade de amor que a mãe e o pai tiveram por ela. É muito lindo, muito lindo. Bom, continuando então aqui, que aí seria o ponto 3 das minhas anotações, que é claro que isso tem a ver com a família desta criança, né? Eu já falei isso. Crianças reprimidas pela família, sabe? Aquelas famílias que... E eu vivi isso na pele, em que pai e mãe olha para você ou para o teu irmão e diz: você não serve para nada, você nessa vida você não estuda, você não isso, você não aquilo, ou correadas de cinturão nas pernas, né? Isso magoa tanto a criança, tanto, que ela vai se sentir reprimida pro resto da vida, enquanto ela não olhar para isso, ressignificando essa dor. E aí, então, aqui eu também no meu texto, eu coloco que essas crianças reprimidas normalmente não se comunicam bem. Não é não se comunicar bem aqui na linguagem. É não se comunicar não deixando as coisas claras. Não deixando claro exatamente o que eu quero. Sabe? Por exemplo, você vive um relacionamento de casal, ou você vive relacionamentos no seu empreendedorismo, ou no seu ambiente de trabalho, e aí você nunca deixa claro o que é para deixar claro na sua fala. É esperado que você tenha em você uma criança reprimida. Porque é muito, eu ia falar magoante, mas não existe esse verbo, mas é muito dolorido, né? Essa memória que nós temos de crianças que foram surradas mesmo, ou abandonadas. Eu tenho clientes que foram abandonadas na lixeira e que tiveram a sorte de ser encontrada por uma mãe adotiva amorosa. Então, são memórias que ficam. Então, se essa pessoa não se olhar, não se cuidar e não se tratar, essa pessoa adulta, ela é esperado que ela seja uma pessoa reprimida e que a sua fala, é esperado que a sua comunicação não seja clara. Continuando aqui, mesmo que a criança não perceba, né, ela trará consequências sérias a respeito daquela vivência. Quer dizer, na verdade, mesmo que nós adultos, né, nós pessoas adultas não percebamos que existe em nós essa criança, a gente vai ficar carregando estas características, né? Continuando então, aqui eu já falei, né, sobre aliás, falei no início, né, quando eu recebo clientes dizendo: não, mas a minha infância foi maravilhosa. E aí eu aceito e recebo. Mas uma infância maravilhosa, ninguém teve. Ninguém teve. Porque, como eu falei lá atrás, vou repetir aqui, muitas das vezes essa mãe ou esse pai não conseguiu, e ninguém consegue estar 100% energeticamente para a criança. Ninguém consegue. É claro que nós vamos ter... olha quem está ali, ó, minha guardiã, minha gatinha. Ela faz bagunça na minha cama, é maravilhosa. É claro que nós vamos ter sempre... vamos ter níveis e níveis, né, de criança ferida.
mas todos nós temos uma criança ferida. Uns um tanto mais, como essa minha cliente, por exemplo, que foi largada no container de lixo, acho que lixo hospitalar, não sei, não me recordo agora. Nós vamos ter graus assim, nós vamos ter graus de crianças que apanharam muito na infância, nós vamos ter graus de crianças que foram massacradas numa mesa de refeição na frente da família toda, e nós vamos ter crianças que não tiveram nada disso, que tiveram pais e mães amorosos sim, mas que esse pai e essa mãe não puderam estar 100%. E se você é mãe novata nessa profissão, ou pai novato nessa profissão, está me ouvindo agora, tá tudo certo, é isso mesmo. Nós, o Bert Hellinger nos trouxe isso nos estudos das constelações familiares. Nós temos o pai e a mãe perfeitos para o nosso desenvolvimento. Para nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. E a eles que nós temos que agradecer todos os dias e tomar esse pai e essa mãe do jeitinho que eles são, com todas as suas imperfeições, né? Então, vamos lá continuar mais um pouquinho. Pronto, acabou. Acabou dentro dos meus aqueles 20 minutos de professora, né? Que no início eu tinha muito e depois eu fui deixando. O que vocês pensam sobre isso? Se você está me ouvindo agora no YouTube, pode fazer o seu comentário, que assim que eu vejo, eu respondo. E se você está me vendo depois na gravação do IGTV, também pode escrever o seu comentário. Se você está aqui agora ao vivo comigo e quiser fazer algum comentário, alguma pergunta ou alguma reflexão, como a querida Márcia trouxe, esteja à vontade. E eu aguardo seus comentários. Né? Porque essa criança, ela existe mesmo. Não fique na ilusão de que você é uma pessoa adulta e a criança passou. Não passou. A criança não passou, a adolescente não passou, o jovem adulto não passou. Quem existe agora é você, no presente. Firme. Pronto para segurar as rédeas da tua vida. Tá difícil de segurar as rédeas sozinha ou sozinho? Peça ajuda. Peça ajuda. A Roseli comenta aqui, constelar ajuda a criança reprimida? Sim. A resposta é sim. Porque aí, Roseli, nós vamos colocar no campo, para quem não conhece a linguagem da constelação familiar, nós vamos colocar no campo morfogenético, que como o meu é à distância, eu represento aqui por esse tampo de mesa, que é giratório, né? E aí você coloca os bonequinhos aqui que representam a sua família e o campo energético é formado. O campo energético é formado no momento em que você consulta, em que você pede uma consulta. Esse campo energético já é formado. E o campo energético nos ajuda a trazer a resposta que angustia o coração. Eu costumo dizer que a constelação familiar, eu só não, né? Por favor. Mas a constelação familiar, ela mostra pra gente a pontinha do iceberg. Cadê a minha caneta? A pontinha do iceberg, né? O restante está no inconsciente. Então a constelação mostra que cabe a você, consultante, pessoa consultante, a querer acessar esse inconsciente, entende? Ó, mente consciente, mente subconsciente, mas a mente inconsciente é onde guardam essas repressões. Tá bom? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Iracema. Como funciona aquele período em que a criança sente dor ao perceber que a mãe olha para o pai? Iracema, essa é uma pergunta muito específica, vai depender de... Porque assim, cada um de nós tem um movimento diferente, né? A nossa vida, ela traz um movimento diferente. O meu movimento é um,
o teu movimento é outro, o dos meus irmãos e irmãs são outros também, porque vai depender ao que cada um de nós se alinhou em lealdade inconsciente à família, né? Um beijo, Marcinha, bom te ver aqui, viu? Venha sempre. Então, Iracema, vai depender muito de cada situação. Então, vou voltar à sua pergunta. Como funciona aquele período em que a criança sente dor ao perceber que a mãe olha para o pai? A criança que sente dor quando a mãe olha para o pai é muito individual. É muito individual, porque a mãe precisa olhar para o pai. Antes da mãe, vou pegar aqui o meu baúzinho, olha, eu tenho um baú com os meus bonequinhos, olha que lindo, ó. Em que, nesse momento em que a mãe olha para o pai, ela tem que olhar para o pai sim. Porque primeiro é a mãe, ó, por acaso peguei um menino de gravata. Ela primeiro é o casal, né? Para criança existir, tem que ter tido o pai e a mãe. Então, primeiro é o pai e a mãe, depois vem nós. E se essa criança tem dor, porque essa mãe, ao invés de olhar para ela, olha para o pai, então essa criança, ela precisa de ser tratada, né? E existem psicopedagogas maravilhosas que fazem isso, inclusive psicopedagogas sistêmicas. Eu não abro constelação para crianças. Porque eu vou, quando a criança traz, existem consteladores que abrem, eu não concordo, porque é um campo muito forte. É um campo muito forte que a gente abre, energético. Então, quando alguém me vem, inclusive eu tive uma situação dessa, que a pessoa me veio me pedindo uma constelação para o filho de 10 anos, eu encaminhei a minha amiga psicopedagoga e sistêmica. E aí eu quis olhar para o casal, para ela e o marido dela. Porque a criança, ela vai estar sendo um reflexo dessa relação aqui. E às vezes nós, mães e os pais, achamos que não é conosco o problema. Que a questão é com a criança, é com o filho. Então eu vou tratar do filho. E podem observar, se vocês, eu falo de cadeira porque eu sou professora aposentada há 38 anos na sala de aula, desses 38, 28 dedicados à educação infantil. Então, quando a gente chama, quando esse pai e a mãe, quando a gente apontava ou aponta, olha, a questão da criança, a criança está apresentando essas e essas questões, a gente indica para o pai e a mãe fazerem terapia. Tá bom, Iracema? De nada, Roseli, de nada. Marli... Bom, não consigo ler o nome. Gratidão, bom ouvi-la. Bom você estar aqui também. Muito bom. Ok, então, Iracema, respondi? Ficou satisfeita com a resposta? Bom, eu que te agradeço pela pergunta, Iracema. Pessoas queridas, então, como vocês já ouviram, eu já postei também, eu estou sim fazendo curso, e até para me melhorar e para eu me conhecer melhor, para eu poder atender vocês com mais clareza de mim, né? Então, se você não me segue ainda lá no YouTube, é só clicar lá no YouTube, vai lá na minha bio, que você tem como me seguir pela bio mesmo no YouTube, ou no canal do Telegram, ou no grupo do WhatsApp, em que nesses 2 grupos eu coloco toda quinta-feira, amanhã, uma meditação gravada por mim. E sempre, sempre, sempre vai ter uma vaga para você na minha agenda, sempre. Eu sempre dou um jeitinho lá e encaixo alguém que esteja precisando muito. Ou, se não está precisando tanto e pode esperar, a gente espera também, né? Gratidão, gratidão pela presença e encaminhe para quem você acredita que essa live tem relevância. Beijo gigante e nos vemos no sábado às 8 horas da manhã com a meditação do Instagram. Roseli pergunta como cancelar comigo. Roseli, faz assim, ou você clica na minha bio e aí você
me chama pelo WhatsApp ou você me chama aqui pelo direct. E aí a gente conversa ali pelo direct, tá bom? E nessa semana eu ainda tenho vaga, ok? Beijo gigante, bom dia, Dani Jordana, uma das mulheres mais lindas aí do Instagram, olha, com fotos maravilhosas, né, Dani? Eu espero que você esteja bem. Então, meus amores e amoras, até sábado, às 8 horas da manhã. Beijo gigante. Roseli, te aguardo, tá?